Este é o programa Neurodireitos e Manipulações Neurais. Você já ouviu falar nas novas tecnologias capazes de atingir o corpo humano à distância? Você acha que é possível a manipulação dos seus neurônios, do seu cérebro, wireless? Se você nunca ouviu falar, acompanhe o nosso trabalho, porque aqui nós vamos conversar sobre um assunto que não está sendo popularizado às sociedades aqui do nosso país e de outros países também. Caso você ainda não tenha tido a informação, acesse na internet os programas Target Individual e os sites Target Justice e Viatech, para que você tenha os fundamentos dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Vamos iniciar o nosso trabalho mostrando a você a condição de algumas pessoas nas redes, relatando um conteúdo que elas dizem estar sendo vítimas de algumas tecnologias que atingem os seus corpos. Eu sou o professor Carlos Maurício Rodrigues dos Santos, trabalho com História, sou pós-graduado e especialista em Brasil Contemporâneo. Bom, o objetivo desse vídeo é alertar a sociedade. Alertar a sociedade para quê? Para uma violência, para um crime chamado cybertortura, ou V2K, voz to school, voz no cérebro, que consiste em enviar vozes e sons, como um zumbido tínicos, às pessoas alvo, chamado indivíduo-alvo, que em inglês é target individual. Bom, essa tortura está já há mais de 10 anos aqui em voga no Brasil e já possui centenas de vítimas. Não sabemos o número exato de quantos se mataram, se suicidaram por causa disso e quais os motivos que levam uma pessoa a usar tão danosa experiência, tão danosa tecnologia em outro ser humano. Mas podemos observar o seguinte, que todos são alvos vulneráveis. Você que está me ouvindo, seu filho, sua esposa, seu marido, seu amigo, seu conhecido, todos são vulneráveis a essa tecnologia. Basta você cruzar com alguém que tem o software, conhecer alguém em uma palestra, em um encontro, em algum local, e essa pessoa pode hackear a sua mente e começar esse processo de tortura. Existem verdadeiras empresas especializadas nisso que vendem esses serviços e vendem os softwares aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Bem, os principais sintomas dessa tortura são dores de cabeça, dores nas juntas, fisgadas pelo corpo, choques elétricos pelo corpo, privação de sono, enfim, um terror. Mas o que é mais inaceitável e mais perigoso é que toda a sociedade está à mercê dela. Se o cara é um maníaco sexual, ele vai atacar a mulher. Ele vai fazer violência contra a mulher. Há instituições de defesa da mulher. Se é um idoso, ele pode atacar o idoso por várias maneiras, principalmente em busca da pensão ou de algum dinheiro desse idoso. Se é uma criança, imagine um pedófilo usando isso com uma criança à distância. Imagine uma pessoa que sente prazer em dor atacando animais, que é o que acontece. Então, mulheres, idosos, crianças, animais, ninguém está livre disso. São mais de 2.000 vítimas. Eu criei um grupo de Facebook chamado Brasil Tiais, onde já tem 1.200 vítimas, fora os grupos de WhatsApp aqui pelo Brasil, e ninguém está dando ouvido ou atenção a essas pessoas. Por isso resolvemos criar o MNCT, Movimento Nacional de Combate à Cybertortura. Nós possuímos um e-mail que você pode entrar em contato conosco fazendo suas denúncias. É o mnctcyber@gmail.com. Nós fizemos uma reunião e estabelecemos uma equipe diretiva para esse movimento. Nós estamos ainda naquilo que se chama em trânsito, nos instalando, tentando nos organizar, e estamos precisando formar um staff de profissionais conscientes, como advogados, psicólogos, políticos e pessoas de todas as áreas que queiram prestar serviço e auxiliar essas vítimas, que são centenas, milhares pelo Brasil e pelo mundo. O que está acontecendo? Que ninguém dá atenção, que ninguém nos ouve. Por favor, peritos criminais, advogados, psicólogos, nos ajudem, filiem-se a esse movimento, nos tragam ajuda e nos ajudem a auxiliar tantas e tantas vítimas. Contamos com cada um dos senhores, pedimos a vossa ajuda.
O que será que está por detrás disso é o que precisamos descobrir. Essas tecnologias já estão sendo indicadas como patenteadas. Toda esta informação está pública nas redes sociais e muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro estão tendo o mesmo tipo de relato. Inclusive, no Brasil, há uma associação de vítimas que se reúnem semanalmente para tratar deste assunto. E este canal no YouTube é público, você pode acessar. Estas pessoas têm um histórico de fala. Estas pessoas têm um conteúdo a ser comunicado há muitos anos. E este conteúdo, ele não está sendo disseminado em suas informações de maneira coerente para que os brasileiros acompanhem o que está acontecendo com essas pessoas e tirem as suas conclusões se eles estão vulneráveis ao mesmo problema. Em outras palavras, nós vamos convidar você a acompanhar o que centenas e já até milhares de vítimas brasileiras estão comunicando que elas precisam de um acompanhamento na área jurídica, na área do Estado, na área de segurança pessoal delas, direitos humanos e neurodireitos. Porque elas estão com uma fala, um argumento em que elas se dizem vítimas de uma série de tecnologias capazes de fazê-las sofrer de uma maneira cruel, sendo consideradas como cobaias humanas destas ditas tecnologias, ou sendo como verdadeiras escravas tecnológicas de uma rede internacional de possíveis biohackers, verdadeiros psicopatas, que as utilizam para abusos severos sexuais e extremamente cruéis. Então eu convido você a acompanhar agora o que está acontecendo com muitos brasileiros e também com outras pessoas fora do Brasil, porque estamos com algumas informações públicas. Vocês podem acessar todas essas informações, elas são públicas, mas que é um relato de extrema crueldade com os seres humanos inocentes. Olá, meu nome é Fernanda, tenho 44 anos, moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu sou mais uma vítima de assédio eletrônico. Eu sou torturada com vozes intracranianas e torturas psicotrônicas há mais de 14 anos. Eu venho pedir às autoridades competentes ajuda, não só para mim, mas também para os nossos companheiros, para que nós possamos seguir nossa vida normalmente. Obrigada. Como vocês percebem, é uma fala de grande sofrimento. Em primeiro lugar, a nossa pergunta é: quem são estas pessoas, afinal? Por que que todas elas têm o mesmo conteúdo? Por que que não somente no Brasil, mas em muitos países, as pessoas estão dizendo a mesma coisa há muitos anos? Que coincidência é essa de quantas pessoas estarem falando a mesma coisa no mesmo contexto no mundo todo e ninguém está acompanhando este segmento social? Este caso não está tendo reverberação no Brasil nem fora do Brasil, salvo exceções de pessoas que estão começando a terem organizações estabelecidas como ONGs para poder dar guarita, para poder dar suporte ao que está acontecendo e que ainda não foi resolvido. Mas, afinal de contas, o que não foi resolvido? Vocês acompanharam os relatos de algumas pessoas comunicando publicamente o que está acontecendo com elas. E o que está acontecendo com elas é uma sequência de possibilidades de tecnologias estarem atingindo, através de um crime organizado, em uma sistemática de atuação com o uso de tecnologias que não são populares. Seriam tecnologias clandestinas?
seriam tecnologias fechadas, manipuladas por algum grupo? Seriam tecnologias que estariam em fase de testagem e estariam usando estas pessoas como cobaias humanas? E qual é a diferença entre essas pessoas estarem, por um lado, recebendo radiação, tecnologia V2K, Telecint, LERN, que são os nomes dessas tecnologias capazes de atingir o corpo humano, e também manipular os cérebros? Estariam também estas pessoas sendo vítimas de uma rede internacional de extremo abuso sexual, a ponto de serem consideradas objetos de depauperação moral, psicológica, espiritual e principalmente nas suas emoções ligadas às suas atividades profissionais, mentais, familiares? O que está sob a mira de dezenas de biohackers fazendo vigilância mental às atividades cerebrais de cada uma dessas vítimas? Temos em vários sites de venda de livros inúmeras obras que tratam tanto do ponto de vista tecnológico, caso você tenha interesse de saber mais sobre as tecnologias, como também os relatos da sistematização da atuação desses criminosos. Não estamos aqui informando nenhuma novidade, porque tudo está, conforme foi dito, público. Acessem os livros, acessem as obras de sites renomados de venda de livros, acesse as ONGs que estão tratando desse assunto, são poucas, mas são seríssimas, associações que são públicas, que estão tendo reuniões sistematizadas e têm postado também de maneira frequente às redes sociais. Cada relato desse, na verdade, evidencia um horror. Pode ser arma de guerra, pode ser tecnologias que estão sendo testadas como armas, de um modo em geral, não especificamente de guerra. Pode ser um trabalho sistematizado de controle social através do cérebro. Pode ser também o extremo abuso sexual, na medida que as pessoas estão sendo controladas. É um controle mental? Você que vai nos responder. É uma vigilância social? Você que vai investigar conosco. É uma crueldade infinita? É uma forma de dominar os seres humanos? Vocês também irão pesquisar conosco. Vamos agora instituir a vocês a estrutura inicial deste verdadeiro crime de lesa humanidade. Em primeiro lugar, como as vítimas são selecionadas? Existem alguns parâmetros? Sim. O primeiro parâmetro é o grau de vulnerabilidade sem solução que a vítima se encontra. É uma vítima que está solo na vida, é uma vítima que já contém, já traz nela algum problema emocional, é uma vítima que está vulnerável a alguma circunstância de condições tecnológicas, como pessoas que fazem uso de biotecnologias, área médica, e aqui vai uma ressalva, não estamos falando de profissionais, estamos falando de manipuladores criminosos neurais. A biotecnologia está em franca evolução, mas igualmente o lado obscuro das tecnologias também estão. E quem vai nos dizer o que está acontecendo, se não as próprias vítimas? Pode concluir que uma fala que é dita no Brasil, reverberando em igualdade de informações no seu conteúdo, no mundo todo, faz-se necessário analisar quem são essas pessoas. Há uma característica para esse segmento, sim. Qual é? Repetimos, a pessoa está vulnerável e é a condição da pessoa trazer alguma possibilidade de não ser compreendida. Alguma possibilidade de não ser aceita a sua fala, porque ela tem um histórico emocional. É sempre que isso acontece? Não.
mas é uma parte significativa da análise deste grupo social que está se apresentando, está sendo colocado às redes sociais há quase 20 anos como pessoas que estão sendo usadas tecnologicamente para diversos fins. Mas, afinal, o que elas sentem? Você já ouviu falar de tecnologia V2K, chamada também de voz de Deus? Se você nunca ouviu falar, acesse agora no Google este termo, V2K, tecnologia V2K. Você vai encontrar uma infinitude, um emaranhado de informações. Por quê? Porque este assunto não está sendo tratado. Ele começa agora a ser tratado do ponto de vista de uma análise social, uma análise histórica, uma análise humana, uma análise jurídica. Em primeiro lugar, vamos observar as falas das vítimas que dizem ouvir vozes intracranianas. Que vozes são essas? A vítima tem relatos, várias vítimas, centenas de vítimas, milhares de vítimas no mundo, que acessam as associações dos seus espaços, dos seus países, informando que elas ouvem dentro do cérebro vozes, áudios. E veja, isso hoje não está sendo mais tão desconsiderado, porque há 20 anos atrás, nós temos que fazer esse recuo no tempo. Essas vítimas sofreram muito mais quando elas estavam relatando as suas questões para a família, para advogados, para profissionais de direitos humanos, e elas não tinham apoio. Pelo contrário, elas estavam sendo consideradas como esquizofrênicas. Então, existe aqui um sistema nesse contexto. E o sistema é pegar pessoas que pudessem, através das suas falas, encobrir indiretamente mais ainda o crime. Por quê? Porque ninguém vai acreditar nelas. Acreditaria, você que nos acompanha, há 20 anos atrás, uma criança, uma senhora, um profissional, dizer que tem alguém falando dentro da cabeça deles? E falando o quê? Vai variar de acordo com a intenção de quem está usando a tecnologia e em que grupo ele está inserido. Então, em primeiro lugar, temos aí, no mapeamento dessa questão, o uso indevido de tecnologias neurais. Em segundo lugar, no mapeamento das pessoas, temos aí grupos que estão sendo revelados com um perfil. E esse perfil tem a ver com a vulnerabilidade dessas pessoas e também com o histórico de alguma questão emocional. Por quê? Porque facilita o uso de tecnologias na mente de pessoas que já trazem alguma questão anterior para que seja encoberto o discurso que venha a resultar numa investigação oficial, no entendimento que alguma coisa realmente está acontecendo. É mais fácil, apesar de todo o sofrimento da vítima, é mais fácil o profissional que começa a acompanhá-la deduzir superficialmente que ela está com algum desequilíbrio emocional. E se ela tiver um histórico, então logo, logo ela é taxada como alguém que traz um desequilíbrio mental. E isso encobre o crime. Parece ser muito fácil o entendimento agora? É lógico demais isso, mas há 10, 20 anos, e talvez ainda nos dias de hoje, não. Nós temos falas de centenas de pessoas que estão com o diagnóstico de esquizofrenia. Por quê? Porque elas vão dizer que elas têm falas que a controlam dentro da sua mente. E essas falas induzem, obrigam e as controlam a realizar atitudes que as pessoas que estão por detrás desse crime objetivam. Querem que elas façam isso. Vamos lá.
Primeiro lugar, a tecnologia V2K é uma tecnologia dita de controle mental através de áudios e vozes, voz e áudio dentro da cabeça da vítima. Quando eles invadem a mente, eles não invadem muitas vezes um único biohacker. São vários. Em primeiro lugar, isso é uma tortura enlouquecedora. É uma tortura que na história da humanidade sequer foi imaginada. O grau de sofrimento desses seres humanos não tem comparação na história humana. O que acontece é que uma das primeiras metas desse uso criminoso das tecnologias que conseguem invadir o corpo e o cérebro humano é o enlouquecimento desta pessoa. Justamente para que a sua fala não seja aceita e ela acabe no processo de depauperação, incapaz de solucionar o problema. Faz sentido isso para você, não faz? Então a V2K, chamada Vozes de Deus, ela está sendo amplamente utilizada e ela é o primeiro passo oficial tecnológico para que milhares de pessoas sofram de uma maneira indizível dentro do cérebro. As chamadas manipulações neurais. Este trabalho ele está calcado nos fundamentos de várias áreas do conhecimento. E agora nós vamos destacar a área do conhecimento jurídico em neurodireitos. Porque se há um estabelecimento de neurodireitos, é porque há algum crime ligado aos neurônios, a parte neural intracraniana. Senão, não havia necessidade de neurodireitos. E por que no Brasil ainda nós não temos estabelecidas leis dos neurodireitos? No Chile já há a lei estabelecida. No Chile, há universidades pesquisando. No Brasil, começa há pouco tempo. Mas no Chile, as leis já foram estabelecidas. Nos Estados Unidos, há uma fundação dos neurodireitos. Em vários países, já há um estudo sério, sistematizado, reconhecido na comunidade científica dos neurodireitos. E, consequentemente, em quem esses neurodireitos, essas leis, serão aplicadas. Do outro lado da questão estão as vítimas, que precisam destas leis, para que possam resolver este sofrimento, esta tortura, este controle mental. Nós vamos agora ouvir as palavras do Dr. Cláudio Carneiro, pós-doutor em Direitos Humanos, especialista em neurodireitos no Brasil, que ele vai dar nossa primeira introdução à compreensão dos neurodireitos. Nenhum passo pode dar, a princípio, em relação às soluções contínuas desta questão, se nós não tivermos o entendimento do que sejam os neurodireitos, tá? Temos outras soluções paralelas? Sim. Mas para isso, profissionais, sociedade, o povo brasileiro, escolas, universidades, trabalhos, mercados, empreendedores, empresas, sociedades em geral, nós precisamos estar a par do que está acontecendo. Porque ninguém está falando desse assunto. E por quê? Se eles estão nas redes sociais há 20 anos... Se tem pessoas se suicidando por conta dessa tortura anormal, se essas pessoas estão num cárcere tecnológico, vítimas de psicopatas, por que ninguém resolve isto? Eles estariam atacando em massa campos de futebol, por exemplo? Estariam atacando em praias, milhões de pessoas nas praias, nos verões do Brasil? Estariam utilizando isso em igrejas, em cultos, em missas? Quem pode dizer que sim e quem pode dizer que não? Vamos agora, então, compreender o nosso primeiro momento em relação às informações dos neurodireitos. A evolução tecnológica é uma realidade que vem marcando o século XXI.
e indiscutivelmente representa um grande avanço. Podemos dizer que o mundo digital criou bases sólidas, mas por outro lado, o uso indevido dessas determinadas ferramentas, principalmente por pessoas mal intencionadas, passa a criar problemas, e problemas muitas vezes bastante complexos. Nesse contexto, também houve uma expressiva evolução das neurotecnologias e da neurociência. E daí podemos dizer que é o nascedouro dos neurodireitos, que podem ser definidos assim de uma maneira bastante simplista, como uma nova estrutura jurídica internacional de direitos humanos, destinados especificamente a proteger o cérebro e, consequentemente, a sua atividade, à medida que ocorram avanços em neurotecnologia e, claro, as suas efetivas violações ou potenciais violações. Daí a necessidade da proteção pelo direito. Então, diante da complexidade que esses neurodireitos se apresentam, esses novos direitos, que assim vêm sendo classificados, merecem ser alicerçados em algumas categorias que buscam a proteção do cérebro do indivíduo. E para isso nós nos valemos da classificação dada pelo pesquisador Rafael Yuste, que buscou dividi-las em duas categorias que nós aqui mencionamos como categorias jurídicas. A primeira relacionada aos direitos individuais e a segunda relacionada aos direitos sociais. Então, no grupo dos direitos individuais, nós temos a privacidade mental e o conhecimento, o direito à integridade pessoal ou identidade mental e, por fim, o direito ao livre-arbítrio. Já no grupo dos direitos sociais, nós temos o direito ao acesso justo e igualitário às tecnologias que visam o aumento das capacidades cognitivas e sensoriais através da tecnologia e o direito contra a manipulação ou contra o que vem sendo chamado pela doutrina de enviesamento. Em outra oportunidade, a gente pode falar sobre cada uma dessas modalidades, dessa classificação. O fato é que, importante dizer nesse momento, é que diante das violações efetivas e, sobretudo, das potenciais que venham a se apresentar diante da complexidade do tema, a defesa dos neurodireitos enquanto nova modalidade de direitos humanos deve ser considerada como uma agenda global e assim deve ser tratado por todos os poderes constituídos de todos os países, principalmente promovendo o acesso à informação, mostrando a consequência e como se dá a sua proteção. Muito agradecida ao Dr. Cláudio Carneiro pela participação aqui no programa Neurodireitos e Manipulações Neurais. E a partir dessas informações, nós vamos acompanhar o passo a passo da compreensão destas questões ligadas às manipulações neurais de inocentes no Brasil e fora do Brasil. Antes de mais nada, convidamos a você a acompanhar os programas Target Individual e demais programas nos canais de YouTube, para que você fique ciente das informações que aqui estão sendo apresentadas. Tudo que está sendo falado neste programa está público na internet. Vocês que vão acompanhar os episódios do nosso programa precisam estar atualizados sobre neurodireitos e manipulações neurais. Temos também que admitir que todos nós estamos vulneráveis. Afinal de contas, entendemos um pouco hoje quem são essas vítimas. Que fala é essa? E nos próximos episódios, vamos destrinchar, passo a passo, quem afinal está por detrás dessa rede de manipuladores intracerebrais. Quem são essas pessoas? O que elas têm? O que elas fazem? Para quem elas fazem? Por que elas realizam tamanha crueldade humana? As pessoas não conseguem enxergar, porque a área cerebral da sua visão foi adulterada. As pessoas não conseguem se alimentar,
porque o seu esôfago foi estreitado através de um aplicativo. As pessoas não conseguem andar porque os nervos das suas pernas foram atingidos. As pessoas não conseguem dormir porque a sua mente está adulterada. As pessoas vítimas não conseguem trabalhar porque o rendimento natural advindo das suas atividades mentais e neurais não estão no fluxo normal. Logo, a sua personalidade também é modificada. Logo, o sofrimento mental dessas pessoas nunca houve na história do ser humano. Quem são esses psicopatas? Você, que acompanha o nosso trabalho, vai pesquisar conosco. Bem, muito obrigado a você que começou a acompanhar o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado do episódio e, se você gostou, convide outras pessoas, outros amigos para assistir e participar conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Neurodireitos e Manipulações Neurais. Até lá! Fique no nosso programa, acompanhe Neurodireitos e Manipulações Neurais e até o próximo episódio.